todos, amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Adoramos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Eu me encontro nesta noite bastante alegre, bastante feliz, porque eu vejo nesta noite aqui Deus materializando algo que Ele já tinha nos falado, uma promessa que nós ouvimos lá pelos anos de 87 a 91, quando já fazendo a obra de Deus. E hoje, aqui em Santo Antônio do Amparo, eu louvo a Deus porque Deus nos abriu uma porta. Esta porta aqui, o missionário Nelson já foi bastante feliz em dizer que nós não temos intenção de confronto, nós não temos intenções de atrito, mas nós temos intenções de abalar o inferno pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, glórias a Deus. E nesta noite eu adoro, eu engrandeço o nome do Senhor, porque o importante nesta noite não é o título, presidente, não é o reverendo, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre esta cidade, sobre cada família, porque isso é o projeto de Deus para a nossa vida. Eu adoro a Deus, porque o Senhor nessa cidade tem nos dado a alegria, a satisfação de já ter aqui uma comunhão, uma alegria, um contato com alguém assim maravilhoso. E nesta noite é um acontecimento em particular, igreja, para mim, bastante alegre. É a presença da minha cunhada, glória a Deus, a minha cunhada, tão estimada, querida, juntamente toda a sua família, a Luzia Ronan, a minha cunhada, Lívia, a Leia, esposa do Toninho Ronan. E o Senhor tem nos abençoado em comunhão. Vocês estão percebendo que na verdade a obra de Deus, para ser realizado, não é individualmente, mas é no elo, é na concordância, é no carinho, é no amor, é na postura. E nesta noite o Senhor está em nosso meio, e a presença de Deus é gloriosa, é forte. Nesta noite eu creio que eu estou recebendo de Deus um grande milagre. Você também pode dizer nesta noite que está recebendo o milagre de Deus sobre a sua vida, amém? Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Pensa numa coisa, pensa naquele momento que muitas das vezes o teu melhor amigo te desamparou. Pensa naquele momento que muitas das vezes até é difícil, mas ser desamparado por um pai, por uma mãe, é possível acontecer? É possível, mas porém o Senhor Jesus não nos desampara em hipótese alguma. Por isso nesta noite eu me alegro em dizer que o Senhor está nesse lugar, está sobre cada um de nós nesta noite, nos fortalecendo, aleluia. E na palavra de Deus, igreja, nesta noite Deus tem aqui para nós algumas lições. E eu gostaria de convidar todos os companheiros, ministros, homens de Deus, toda a igreja, visitante, todos os amigos, a cada um que está aqui, a abrir as nossas Bíblias na palavra de Deus, no livro de Jeremias. E dentro da classificação teológica, um dos grandes profetas para a glória de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a seguir.
Talvez alguém agora comece até a pensar: poxa vida, mas eu conheço esta passagem de frente para trás, de trás para frente. Se eu virar a Bíblia de ponta cabeça, eu já conheço esta mensagem. Mas esta é a mensagem que Deus pôs no meu coração, para que nós pudéssemos nesta noite pensar e refletir em o nome de Jesus. Jeremias 18, versículo 1 a seguir, nos diz da seguinte maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? A palavra de Deus aqui nos mostra aqui algumas lições. Primeiro, o povo de Israel aqui estava em um contexto histórico aqui, em uma posição de desobediência, atrito, separação com Deus. E quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós presenciamos que toda vez que o homem, que o povo em específico de Deus, o povo de Israel, o abandonava, automaticamente, imediatamente, começava a se passar por um processo de sofrimento, um processo natural de todos aqueles que quebram a sua aliança, a sua comunhão com Deus. Assim era o povo de Israel nesse período. Mas porém Deus tinha levantado, existia já um homem de Deus por nome Jeremias, e esse homem foi convocado por Deus, e Deus chamando, diz a palavra de Deus que o Senhor chamou a Jeremias, e ele começou a dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. A palavra de Deus nos diz que Jeremias, ele era um profeta. Jeremias, ele tinha uma certa influência dentro daquele período, daquela época. Jeremias era um profeta, vamos dizer, um profeta refinado, um profeta que estava ali gozando, entre aspas, de certos privilégios. Amados irmãos, o forte do profeta é palavra de Deus. O forte de profeta é comunhão de Deus. O forte de um profeta é ele ficar na brecha, intercedendo pelo povo a Deus e transmitindo ao povo o que Deus manda. Jeremias, ele não tinha experiência em barro. O seu trabalho ministerial era profético, louvado seja Deus. Ele não entendia de como se fazia o trabalho de um oleiro, aqueles detalhes que aqui nós vemos. A Bíblia fala que Deus chamou esse profeta e falou: olha, Jeremias, vem cá, você vai fazer o seguinte, eu tenho uma nova lição na tua vida. Olha, desce, vai lá na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amados irmãos, quando nós falamos em olaria, nós estamos falando aqui não daquelas casas requintadas na época que talvez Jeremias conhecesse, até na companhia ali de pessoas influentes, onde ele poderia se sentir protegido. Não, a casa do oleiro é um lugar simples. A casa do oleiro é um lugar que muitas das vezes você vai identificar poeiras, certo tecido de barro. É um local, amados irmãos, para aqueles que procuram luxo, para aqueles que procuram algo refinado. Na casa do oleiro ele não vai se sentir bem, porque é onde há simplicidade, é onde
onde muitas das vezes Deus tem uma lição para a nossa vida. Então Jeremias, ele foi na casa do oleiro, ele estava ali aprendendo em um lugar simples, em um lugar que talvez não tivesse ali o que ele talvez esperasse. Mas eu quero te dizer uma coisa: as grandes lições de Deus para a nossa vida não é somente em locais separado, classe A, não. As grandes lições de Deus foi ensinado ao homem, transmitido muitas das vezes em lugares simples. A Bíblia nos fala de personagem bíblico que aprendeu junto a reis, a grandes sábios. Amém por isso, glória a Deus. Mas porém nós identificamos pessoas sendo ensinada, educada na escola de Deus, lá no campo, no meio da ovelha, lá muitas das vezes naquele lugar que é totalmente separado, à parte, um lugar simples. Eu quero te perguntar nesta noite: você tem observado muitas das vezes aquilo que Deus tem na tua vida e aquilo que Ele quer te ensinar? Jeremias estava ali, o Senhor falou: desce lá na casa do oleiro, Jeremias, vai lá, porque é lá que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E a Bíblia fala que Jeremias, ele ouviu. Uma característica que nós precisamos ter diante de Deus é de ouvir aquilo que Deus fala conosco. Eu quero te perguntar nesta noite: você tem ouvido aquilo que o Senhor Jesus tem falado ao teu coração? Ou você tem endurecido o teu coração? Ou você tem falado: olha, não é comigo, é para o meu vizinho da esquerda, é para o meu vizinho da direita, olha, é para aquele... Ou você tem ouvido? O segredo é ouvir a voz do Senhor. Estão entendendo, amém? Então, precisamos aqui. Então, amados irmãos, essa lição já nos ensina, porque nós precisamos nos basear e termos um aprendizado de uma maneira especial. Então Jeremias, ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu, porque ele ouviu a palavra de Deus. O Senhor mandou ele desceu para a glória de Deus. Irmãos, me perdoe, nós estamos aqui em um culto de inauguração, em um culto específico, mas eu não posso massagear o ego, mas eu tenho que falar a palavra. Amados, você pode fazer tudo, mas se você não tiver obediência na vida, você caminha para trás, porque a obediência é um ingrediente indispensável para se alcançar o reino dos céus. Ouvir a voz do Senhor é necessário para que nós possamos ser orientados para a glória de Deus. Então Jeremias, ele ouviu, obedeceu e desceu até a casa do oleiro. Para quê? Para aprender a lição que Deus tinha a ensinar a ele. Porque muitas das vezes, muitos profetas começam a pensar que já sabe muito e não precisa mais aprender, e começa a trilhar pelo caminho da arrogância. Mas todos nós precisamos aprender diante de Deus para a glória do Senhor. Então a palavra de Deus nos fala que Jeremias, ele ouviu, desceu, e a Bíblia nos fala que quando ele desceu à casa do oleiro, ele já começou a observar. Irmãos, aquele que está na presença de Deus, aquele que está lutando para uma santificação, ele tem uma postura de observar. Irmãos, observar não é para falar da vida do irmão, não é para reparar o defeito do irmão, mas é observar a trajetória, os acontecimentos, para que ele possa aprender e não cometer o mesmo erro.
Então a palavra de Deus nos diz que Jeremias chegou ali, ele já começou a observar, já começou a ver aquela característica ali daquele oleiro, e diz a palavra de Deus que ele, observando aquele oleiro, estava fazendo ali um vaso, estava trabalhando ali em cima de sua roda, e diz a palavra de Deus que aquele vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou. Mas o oleiro, irmãos, ele não jogou aquele barro fora, aquele vaso que se quebrou, não, mas ele voltou a trabalhar no vaso, e dando nova forma àquele vaso para a glória de Deus. A Bíblia nos fala que ele começou a fazer o vaso, e a leitura nos mostra que ele fez o vaso segundo o seu querer, segundo a sua característica. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer, meu irmão, minha irmã, pegar a tua vida, a minha vida, Ele quer trabalhar em nossa vida, e se porventura, em algum instante da tua vida, eu não sei, você se quebrou, o Senhor nesta noite está trabalhando, está dando nova característica sobre a sua vida para a glória de Deus. Esta é a noite da renovação, é a noite da renúncia, é a noite do reencontro, é a noite da renovação das alianças para a glória de Deus. A Bíblia nos mostra, oh glória a Deus, que aquele homem estava ali, e ele começou a fazer, a observar aquela obra, e quando aquele vaso se quebrou, que coisa gostosa, irmãos, de saber que o oleiro não desprezou o vaso. Nesta noite, nós vamos nos comparar, irmãos, para que nós possamos aprender. Aqui foi para o povo de Israel, mas vamos trazer para o nosso contexto de hoje, para a glória de Deus. Nós somos vasos, e Deus está trabalhando em nossa vida. Você sabe o que é dar característica, nova forma o vaso? É o Senhor começar a nos preparar segundo a tua vontade. É quando nós começamos a pensar como nosso Senhor pensa. É quando nós começamos a sentir como nosso Deus sente. É como quando nós começamos a agir da forma que o Senhor age. É a característica de Cristo na nossa vida. Nesta noite eu quero te dizer uma coisa: eu não te conheço, mas talvez você esteja em um processo na tua vida que você perdeu até a característica, mas eu quero te dizer uma coisa: o oleiro está aqui nesta noite, está trabalhando e está dando novas características para a glória de Deus. E nesta noite você pode, amém, crer junto comigo. Deus vai te dar nova característica, nova forma. O Senhor vai restaurar a sua vida. Toma posse nesta noite, em o nome de Jesus. A sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu interior vai mudar, porque o que precisa ser mudado não é o pastor Geraldo que vai mudar, não, mas é o Espírito Santo de Deus que vai mudar a tua, a minha, a nossa vida para a glória de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que ele estava ali, ele começou a observar, e esta característica, amados irmãos, é coisa tremenda. Mas pastor Geraldo, mas será que realmente é dessa maneira? Mas será que estamos aqui realmente nesse contexto? Mas novamente o Senhor volta a falar: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel. O Senhor confirmando: olha, qual é o milagre que você precisa na tua vida? O Senhor está reafirmando que Ele é aquele que pode mudar a tua vida, que pode mudar a minha vida para a glória de Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele causa mudança tremenda. Está juntamente conosco ali atrás o evangelista Joenilson. Lá no estado de São Paulo existia na época um comandante na área do crime que dominava a zona leste todinho. Era aquele que quando ele falava mata, realmente iam lá e matavam. Tremendo. E essa pessoa que está conosco aqui nesta noite
trabalhava junto com esse grande bandido, traficante. Mas ele ouviu falar e ele foi impactado pela palavra de Deus. Ele ganhou a característica de cristão e está aqui conosco nesta noite adorando ao Senhor. Antes ele usava 2 pistolas na cinta, atirava e gostava de atirar só para ver o tombo, mas hoje está transformado, é uma nova pessoa, e essa pessoa é resultado da misericórdia de Deus. Glórias a Deus. O Senhor trabalha na esfera de quando as tuas forças não resolvem, quando o teu intelecto não resolve, quando a tua capacidade não resolve, creia que o Senhor resolve. Oh, glórias a Deus. É por isso que Pedro, ele disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nessa noite, não tenhas dúvida não, deixa Deus trabalhar com a tua característica nesta noite. Abraça ao Senhor. Olha, eu quero juntamente com todos os companheiros que aqui estão proclamar: Santo Antônio do Amparo, amados irmãos, está sendo nesta noite impactado para a glória de Deus. O Espírito de Deus está agindo em nossas vidas em nome de Jesus. Vindo para cá, amados irmãos, quase que uma carreta lançou o carro do pastor Wagner e a pastora Cláudia e mais alguém estava dentro. A fera, olha, terrível, foi uma coisa tremenda, mas o Senhor nos guardou, pastor. As mãos do Senhor estavam. Enfrentamos luta, batalha, mas para a glória de Deus, aqui estamos todos nós juntos para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial. A cada um de você que veio aqui nesta noite, você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe, você veio aqui porque o Senhor nessa noite com certeza te ensinou, deixou uma lição na tua vida, porque na minha vida eu posso dizer que nesta noite eu já aprendi para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que na continuidade nós venhamos a continuar adorando ao Senhor. Eu agradeço muito a Deus, novamente reafirmo, agradeço a Deus por cada um de você que está aqui, por cada um dos meus companheiros que aqui está. Eu agradeço nesta noite publicamente ao Senhor Jesus pela tua misericórdia, pela sua bondade. Amém? Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa continuar a realizar uma grande obra na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Aplaudam ao Senhor Jesus nesta noite. Amém?